o assunto hidrostática. Agora aula 04, princípio de Pascal. Das 5 aulas, essa é a quarta. Então, vamos à aula. Em relação ao princípio de Pascal, nós temos aqui uma aplicação que é a prensa hidráulica. Então nós temos aqui a movimentação de dois êmbolos. Você tem aqui de um lado força F2, área 2, seção transversal dessa camisa de cilindro aqui. E F1, aqui camisa de êmbolo, área A1. O que fala o princípio de Pascal? Os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e nas paredes do recipiente que o contém. Então perceba que temos o seguinte, olha. Em consequência ao princípio de Pascal, nós temos que a variação de pressão ao longo de todo esse tubo oco, você tem esse líquido, você vai ter um acréscimo de pressão tanto numa camisa de cilindro quanto no outro, ok? E o que é pressão? Pressão é força sobre área. Então, em uma camisa de cilindro você vai ter F1 sobre A2. Na outra ponta você tem F2 sobre A2. Então aqui nós temos essa variação de pressão, delta P1, delta P2. E o F1 e o F2 são forças sobre os êmbolos. E nós temos o A1 e A2, a área dos êmbolos. Então vamos agora determinar o deslocamento desse êmbolo, ao longo dessa horizontal aqui. Para isso vamos marcar as posições iniciais de cada um. Então essa linha amarela indica as posições iniciais. Então, tanto o êmbolo 2 é deslocado quanto o êmbolo 1. Então essas são as posições finais. Então nós temos aqui o deslocamento do êmbolo 1, vamos chamar de H1, e do êmbolo 2, H2. Perceba que a variação de volume de líquido que sai de um para o outro, de um êmbolo para o outro são iguais. Mas de qualquer forma, o que é volume? Volume é a área vezes a altura. Nesse caso aí, o deslocamento do cilindro será dado por H1. E delta V2 será o quê? A área vezes H2. No caso aí, é o deslocamento do cilindro 2. Então essa é a relação que indica a área de cada êmbolo com seu deslocamento. Então lembrando aqui, área 1 vezes H1 vai ser igual a área 2 vezes H2. Lembrando que A é a área transversal de cada cilindro e H é o deslocamento de cada cilindro. Vamos ao exemplo aqui. Numa prensa hidráulica, o êmbolo menor tem raio 10 cm e o êmbolo maior raio 50 cm. Se aplicarmos no êmbolo menor uma força de intensidade de 20 N, deslocando 15 cm, qual é a intensidade da força no êmbolo maior e seu deslocamento? Perceba que ele fala em raio. Olha. Raio. O menor é 10 cm e o maior 50 cm. Então vamos representar essa área, que não é quadrada, ela é circular. Então essa área que vamos calcular não vai ser base vezes altura, vai ser a área de um círculo, né? Então se a gente tirar essa área dessa tampa desse cilindro, vou dar aqui, o raio aqui no caso é igual a R. Então a área de um círculo como é que é? πr ao quadrado. Então vamos lá, nós temos força menor pela área menor, força maior pela área maior. O que é área menor? Vai ser πr raio menor ao quadrado. A área maior vai ser πr maior ao quadrado. Podemos cancelar o que? Π com π aqui. Então, raio menor, aliás, força menor é de 20 N. Então, temos aqui. E o raio menor foi dado a 10 centímetros. Espera aí, quanto é metro? Isso, 0,1 metro. Então substitui 0,1 ao quadrado igual a força maior, estamos à procura, né? Isso aqui. E o raio maior é de 50 centímetros. Quanto é em metro? Isso mesmo, 0,5 metro. Então 0,5 ao quadrado. Então, meio pelos extremos, você vai ter 0,1 ao quadrado vezes força maior, igual a 0,05 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, vezes 20. Então temos aqui 0,1 ao quadrado equivale a 0,01. Repete, força do êmbolo maior. 0,5 ao quadrado equivale a 0,25 vezes 20.
Então podemos o quê? Cancelar esse 0,01. Então divide tudo por 0,01. Cancela do lado da força maior e você vai ter 0,25 por 0,1 dá igual a 25 vezes 20. Então 25 vezes 20 vai ser igual a 500 newtons. Agora falta nós calcularmos o deslocamento do êmbolo, né? Vamos lá. Variação de volume de um lado vai ser igual ao do outro, né? De um êmbolo vai ser igual à variação de volume do outro êmbolo. Perceba que temos o raio em centímetro, deslocamento em centímetro. Então os três estão em centímetro. Vamos encontrar então o deslocamento do êmbolo maior também em centímetro. Então não precisa transformar nada por hora. Então temos, olha, área 1. Área 1 vai ser πr1 ao quadrado. Deslocamento do êmbolo menor igual a A2, que é a área do êmbolo maior, vai ser πr2 ao quadrado vezes H2. Podemos cancelar π com π. R1 será o raio menor, tá lá em cima, 10 centímetros. Então 10 centímetros ao quadrado vezes deslocamento do menor foi 15 centímetros, substituindo 15, igual o raio do maior, 50 centímetros. Então substitui 50 centímetros ao quadrado vezes H2, que estamos à procura. Então 10 ao quadrado dá 100, repete 15. 50 ao quadrado dá 2.500, repete H2. Vamos cancelar 2 zeros do 100 com 2 zeros do 12.500. Aí, cancelado. E vamos inverter a posição desse H2. Vamos colocar na esquerda. Então 25 H2 igual a 15 vezes 1 dá 15. E vamos agora isolar esse H2, dividir tudo por 25. Então corta 25 com 25 e 15 por 25 dá igual a 0,6 centímetros. Esse é o deslocamento do êmbolo maior, processo de prensa hidráulica. Tudo bem? Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilhe com os amigos e deixe seu comentário. Isso é importante para o vídeo, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau!